Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Trilha da Vida, o podcast onde damos voz a histórias emocionantes de pessoas inspiradoras e que de alguma forma se relacionam com o cuidar. Eu sou a Marcela Tardelli e preparem-se porque a nossa trilha de hoje começa agora. Eu tenho a honra de trazer para esse bate-papo de hoje a Aline Vitória. Seja bem-vinda! Que delícia Oi, ter você. Má. Tudo bem? Muito obrigada. Muito obrigada por Imagina. esse convite e por esse espaço lindo. Eu estou muito feliz, a equipe toda da oficina está super feliz, porque a gente sempre valida aqui os nossos convidados. E estou felizaça mesmo. Eu quero que as pessoas conheçam a sua história e que a gente possa falar um pouquinho sobre assuntos que são, em alguns lugares, ainda meio delicados, né? Mas a gente vai tirar de letra, eu tenho certeza. Sim, com Li, certeza. conta para essa galera quem é a Aline. Aline. Difícil, né, Marcela? Quem é Aline? Você sabe que Me o pessoal pergunta que tem que vir biologia pro... molecular, sei lá, né? Mas quem é Aline é um pouco difícil. Brincadeira O à pessoal diz que parte. tem que vir para o podcast com o terapeuta junto. É. A Aline é uma menina, uma mulher, né? Uma menina que se tornou mulher, periférica, preta, cidadã como todo mundo, né? Sonhadora, cheia de sonhos e que acredita na educação, que acredita que a saúde também transforma o ser humano. E sou uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, mas eu acho que eu vim uma cientista e com isso desde quando eu nasci, né? Então, a Aline é uma cientista sonhadora periférica que acredita no bem, que acredita na verdade e que acredita na troca, que é o mais importante. Acho que é um pouquinho disso. Mas me conta, como é que você chegou na biomedicina? Nossa, todo mundo me pergunta isso e eu falo que eu nasci na biomedicina, né? Eu nasci sendo cientista, eu não sei. Inclusive, esse final de semana eu tive um encontro incrível com a minha professora que me alfabetizou e ela já traz esses relatos, né? Então, eu sempre quis ser cientista, eu nunca tive dúvidas, foi só aumentando essa vontade a cada ano que passava, com 10, 12, 15 anos, né? Então, eu saí de cortar um boneco e entender o que tinha dentro dele, que era espuma, para poder aplicar de fato na ciência. Então, eu não sei te explicar assim. Eu, com 14 anos, eu já queria fazer técnico em necrópsia, para entender o corpo humano. E aí, com muita conversa na minha casa, meus pais conseguiram me convencer a fazer técnico em prótese dentária. Né? Então, é essa parte mais anatômica que eu também sempre gostei. Então, eu não sei te explicar, eu nasci cientista. Mas você foi mais a fundo, né? Porque você foi além do corpo, você trabalha com genética, com uma parte Sim, literalmente molecular. Como é que foi sim, isso? Foi no decorrer da sempre quis. graduação? Não, Você não, foi, não, foi não, não. 7 anos de idade, se você me perguntasse, minha mãe ia falar, ela quer ser cientista e geneticista. olha, que Sempre, doideira. desde sempre eu amava genética, eu não sabia como. E a escola e os meus professores de biologia sempre acenderam isso em mim, né? Então eu era aquela criança que fazia lição na lousa, que queria passar lição na lousa para os alunos. Eu não sei te explicar, eu gosto de genética desde sempre. Então, com o tempo, com 12 anos, eu fui lendo para saber como que eu chegava na genética. Né? Eu sempre quis trabalhar com célula-tronco, que foi o que aconteceu também. Uhum. Então, eu falo que foi uma predestinação, eu acho que eu nasci para isso. Não foi por causa da faculdade, eu fui atrás. Não, as coisas foram acontecendo, né? Então, eu fiz a faculdade, eu não sabia realmente como que eu ia entrar,
né, para onde que eu ia seguir. Eu queria ser cientista, trabalhar com pesquisa. No primeiro semestre da faculdade, eu já comecei que uma professora me olhou e falou: olha, eu tenho vaga de iniciação científica na primeira aula dela, minha professora Jussi de Imunologia. E aí eu fui para a USP, me olhei naquele lugar maravilhoso. Aí eu virei para ela e falei: professora, amei, mas eu quero genética. Me leva para um laboratório de genética. E aí dali eu fui para o laboratório de genética e nunca mais saí. Tá. Hoje você está estudando alguma... Assim, tem alguma pesquisa em andamento, algum projeto que você está envolvida? O que você está estudando agora? Sim. Porque estudando você não vai parar nunca, né? Se eu te conheço bem. Não, hoje eu aplico, durante todos esses anos, eu me especializei em genética e em biologia molecular, né? Então, teve outras coisas que vêm no apêndice, né? Que a gente fala que é imunologia, entre outras coisas, microbiologia. E com isso eu me apaixonei pela pesquisa desde sempre. Eu fui para trabalhar com nanopartícula, então eu fui começar a entender o que eram os lipossomos, as vesículas naturais do nosso corpo, para fazer um estudo de drug delivery, né? Esse estudo de drug delivery é o englobamento de algum bioativo, ou seja, fitoterápico, molécula sintética, um bioativo, para a disponibilização dessa medicação para o ser humano. Então, hoje eu trabalho, estudo nanoformulação com cannabis, bioativos diferentes, formulações diferentes, na prática, que é o meu estudo do doutorado. Tá, mas você falou o termo que eu já ia puxar esse gancho. Como é que a cannabis medicinal ali chegou na sua vida? Nossa, a cannabis chegou na minha vida em 2019, quando eu comecei a chorar, Marcela. Quando eu fiquei doente, com uma dor nas costas, e essa dor me levou à cama do hospital, né? Foram nas mesmas semanas eu parei de andar, eu fiquei 2 anos e meio sem andar, mas nesses 2 anos e meio foi muita luta no meio da pandemia, internações, UTIs, ninguém sabia o que eu tinha, era uma dor muito forte. E uma amiga me ligou, eu estava na minha primeira internação, inclusive na UTI, ela ligou e falou: olha, aqui na Alemanha é muito, muito, muito comum a cannabis, aplicado para várias patologias, principalmente para dor. Eu não sei se para dor neuropática como a sua, mas para dor, né, para dor ela é aplicável. Aí fui ler o primeiro artigo, Marcelo, porque nós somos cientistas hoje, né? A gente precisa quebrar isso, porque eu nunca aprendi o que era sistema endocannabinoide na faculdade, nem na iniciação científica, né? Então, eu fui ler o primeiro artigo, do qual eu nunca tinha me deparado com um artigo de cannabis e pré-clínico, clínico, artigo científico, e me apaixonei ali na cama do hospital. E aí eu comecei a ler. Então, a cannabis chegou em mim aí, na dor, como paciente. Foram 2 anos e meio para eu poder tomar a minha primeira medicação de cannabis, para eu poder levantar da cama, que foi quando a gente se conheceu. Foram 2 anos, né, de muita luta, mas eu estudando bastante para entender o que eu ia colocar no meu corpo. Fui atrás de algumas associações aqui no Brasil, algumas empresas também que também estavam super faturadas, super lotadas de paciente, não puderam me auxiliar, mas com o auxílio da minha tia, né? E olha isso, eu já era letrada, já era, né? Já era biomédica, já tinha todos os aparatos de informação e ainda não tinha o acesso, né? Então foi difícil, 2 anos e meio para poder começar a tomar. Quando eu fiz a vaquinha, que foi o meu primeiro óleo que eu fiz a vaquinha, que eu comecei a tomar, em 1 semana e meia foi a primeira vez que eu levantei da cama em 2 anos e meio. Tá. Porque o custo naquele momento era alto, né? Sim, meu primeiro frasco custou 2.450 com a taxa de importação. Para durar quanto tempo? 1 mês e pouquinho, nem isso, durou 1 mês esse óleo. Veio da Macedônia esse óleo. Porque era um óleo de alto THC. Hoje você ainda faz tratamento com cannabis medicinal? Sim, eu sou paciente crônica, eu tenho neuropatia periférica rara, que foi uma
um acometimento da raiz nervosa da minha medula, né? Na verdade, houve uma ectasia vasolinfática. O que é isso? Um aumento ali, né, da região linfática para-aórtica, que é da região da raiz nervosa da medula, da coluna, da lombar. E com isso, essa inflamação me fez parar de andar e não tinha nenhum tratamento que me auxiliasse. Então, eu sou uma paciente de dor. Hoje eu desenvolvi radiculopatia por conta disso tudo. E hoje eu faço tratamento, sim, de 20 e poucos comprimidos, de todas as medicações. Claro que não foi só a cannabis, né? Eu fiz um tratamento muito, muito de perto com todos os profissionais de saúde, fisioterapia de reabilitação, fisioterapia neurológica, enfermagem, o acompanhamento com a enfermagem é muito importante para a titulação de dose, o acompanhamento não só médico. Então foi essa trilha, né? Essa trilha da minha vida aí que realmente me fez chegar na cannabis e experimentar a qualidade de vida. Para eu sair de tantos comprimidos, opioide, benzodiazepínico, quetiapina e tudo mais, eu tive que fazer realmente um tratamento multidisciplinar. Então, até hoje, mas hoje eu estou com um blend de canabinoides, né? Porque hoje não se sabe que não é só o canabidiol, que naquela época eu também chamava de canabidiol. Então, hoje eu tenho um blend, sim, que eu faço esse tratamento todos os dias, de todas as vias dérmicas, né, tópicas, via oral também, para a minha crise. E ainda faço fisioterapia também, motora e neurológica, 2 vezes por semana. Tá. Li, só para a gente ter uma noção do quanto também avançou esse mercado, né? Hoje o custo para você diminuiu, ou você sente que ainda está puxado para conseguir acessar esse tratamento, financeiramente falando? Mas sim, diminuiu bastante, mas ainda é alto. Por quê? Porque antes era uma medicação de alto custo. Então, 2.000 e poucos reais, uma medicação só, com 2 bioativos, CBD e THC. Hoje não, hoje são 3 formulações com vários bioativos. Então, acabou que esse valor que eu paguei de hoje eu me trato com os canabinoides específicos, que são 3 formulações diferentes. Diminuiu, melhorou, mas ainda é alto, né, Má? E aí eu sempre me pego nessa pergunta, né? E eu vou te falar o porquê. Porque hoje o meu privilégio não faz faltar, né? O privilégio traz, assim, o privilégio da informação, de você ter o acesso, de você hoje também trabalhar no mercado e ser uma das referências. Então, hoje eu tenho muito fácil acesso a isso, né? Mas hoje eu luto para que outras pessoas tenham acesso ao seu óleo de qualidade. E pensando nisso, Li, vamos supor que quem está ouvindo a gente nunca pensou, por isso que eu estou falando que a gente ia falar um pouquinho de um assunto meio espinhoso, porque tem algumas pessoas que ainda tem muito preconceito para falar sobre cannabis medicinal, né? Quais são as indicações e os benefícios que a gente tem para utilizar esse tratamento de cannabis medicinal? Para que as pessoas possam pensar assim, puxa, eu tenho isso, será que faz sentido para mim? Será que para o que eu tenho de doença é uma possibilidade de tratamento? Porque uma coisa que eu acho que vale deixar claro também é que, assim, cannabis medicinal não necessariamente é um tratamento de última linha. Então, assim, você tentou tudo e aí, lá em último caso, você vai usar cannabis medicinal porque todos os tratamentos convencionais já não fazem mais efeito. Não necessariamente a gente vai usar nesse contexto, né? Ela pode sim ser um tratamento complementar, até como você disse, para possibilitar que a gente vá desmamando algumas medicações que trazem mais efeitos colaterais, né? Que às vezes trazem alguns malefícios de fato. Então, quem poderia, assim, para a gente começar a cutucar as pessoas, né? Quem poderia se beneficiar do uso desse tipo de tratamento? Eu jamais pensei que eu poderia me beneficiar pelo uso da cannabis, porque o que se colocava nas mídias e até mesmo a mídia médica proibitiva é o canabidiol acerca de convulsões. E não é só isso, né? A gente está falando de um desfecho de dor, de ansiedade, de insônia, de distúrbios, de transtornos neurobiológicos, TEA, TDAH. Então, assim,
é uma infinidade. Quando eu abri os artigos, que eu abri o Canaquis, que eu comecei a entender, eu falei, meu Deus, que mundo que eu vivo, cadê Brasil? A gente precisa dessas informações. Então, eu acho que sim, são várias patologias, né? É para insônia, é para náuseas e vômitos, principalmente, é para esclerose múltipla, né? Para marcha, atendimento neuropsicomotor. E não é somente a cannabis como último medicamento, como classe de fármaco, como você realmente citou, né? A cannabis, ela tem que entrar pela porta da frente, sendo primeira opção, sendo opções. Porque, na verdade, a cannabis, ela nada mais é do que um balcão farmacêutico. É isso que eu falo para os meus pacientes. Você tem o THC, que é para dor, você tem o CBD, que é para ansiedade, você tem o CBN, que é sedativo e é um benzodiazepínico natural, né? Você tem o CBC, que também é um anti-inflamatório incrível. Você tem o THCV, você tem as formas ácidas, cada uma para sua especialidade. Se você juntar esses blends e proporções, você aplica para várias condições. Então, hoje sabemos que são para mais de 256 patologias já se estudado, né? Então, é importante ter profissionais de saúde para fazer esse acompanhamento, isso é muito importante, inclusive para fazer desmame, para saber se realmente a cannabis ela é primeira linha coadjuvante protagonista daquele tratamento. Não pensar na cannabis como última via de administração. Eu acho isso, de novo, um erro e um problema de saúde público muito grande. Porque o que a gente vê de pacientes psiquiátricos, por exemplo, com medicações erradas psicotrópicas, é de muita irresponsabilidade médica, né? Eu falo porque eu já passei por situações psicóticas, já tive crises e surtos psicóticos pela medicalização e pelo preconceito com a cannabis. Eu tive um surto psicótico porque eu tomei uma determinada medicação psicotrópica que me levou a esse surto psicótico do qual eu nunca tinha levado, né? Então, entender de fato para que serve a cannabis é também você ter ler a bula, né, Mar? Tem que ler a bula de tudo que você toma. Então, ler a bula da cannabis é importante, porque a cannabis não é canabidiol, sinto lhe informar, não é só o CBD. E o canabidiol sozinho não é nada, né? Então, eu acho que aplicar mesmo para essas patologias e mostrar o mundo da cannabis nas mídias, para os pais, adentrar, porque eu sei, eu venho de um lugar onde não é cannabis medicinal, né? É maconha, né? Então, eu ia pedir até vou dar uma palavra aqui a respeito disso, porque eu tive o prazer de conhecer a Aline trabalhando no ramo de cannabis medicinal. Tive a oportunidade de construir uma linha de cuidado, de construir todo um acompanhamento de pacientes que faziam uso de cannabis medicinal, e isso me trouxe uma grandeza de conhecimento a respeito do assunto que eu também não tinha, né? Eu também não aprendi sobre sistema endocannabinoide na faculdade. Então, isso já é um grande alerta para a área da saúde a respeito do quanto a gente sai da faculdade faltando muita coisa para a gente aprender. Então, para a gente colocar também a nossa sandália da humildade, pensando assim, eu não saí sabendo tudo, né? Então, primeira oportunidade, dar a chance para conhecer do que se trata. E a segunda questão é bem relacionada a essa parte do preconceito, né? As pessoas também acham que então é só eu ir ali, fumar uma maconha e já resolve? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque quando a gente fala sobre o uso da substância enquanto droga, né? A gente está falando de algo que é totalmente descontrolado. Você não tem ideia de origem, de quantidades, de proporções, e muito menos do quanto você está consumindo ali, né, de dosagens. Quando a gente fala sobre cannabis medicinal, eu estou falando sobre uma substância que ela está sendo totalmente, vou usar um termo que você aí na pesquisa me ajuda, mas debulhada, né? Ela está sendo desmembrada ali para que você possa ali dentro do contexto do balcão de farmácia unir aquilo que você precisa, na dose que você precisa, para compor, de fato, um medicamento.
E isso acontece, né, fazendo um paralelo com a questão do cuidado paliativo, isso acontece, por exemplo, com a morfina, né, que é extremamente também, as pessoas são muito reticentes ao uso, acreditam que a gente só usa morfina quando está morrendo, e não é assim que funciona, né, até porque ela também vem de uma substância que, quando utilizada enquanto droga, enquanto dose não sabida, vamos dizer assim, vai prejudicar, né? Então, quando a gente fala, de fato, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, aqui é isso mesmo. E para todo produto desse tipo, isso vai fazer diferença, porque o médico vai poder dosar e, junto com toda a equipe multiprofissional, entender qual é a dose ideal para aquele corpo, né? Qual que é a substância ideal para aquela doença. Então, é um mundo que está se abrindo aqui de oportunidades, de possibilidades, tanto no âmbito da bioquímica mesmo, né? Quanto no âmbito da medicina, enquanto possibilidades de tratamento. Então, eu acho que a gente precisa abrir os olhos, precisa tirar um pouco essa veste do preconceito, no sentido de... E eu vou contar um caso, assim, né? Tava fazendo aula de yoga, acredite. Não parece, mas às vezes eu tento fazer yoga. Tava fazendo aula de yoga num determinado lugar e uma senhora que estava na aula comentou, né, com a professora, assim, porque eu estou usando cannabis medicinal e tal. E aí, no final, ainda a professora fez assim, nossa, que não sei o quê, virou maconheira. E assim, aquilo me deixou tão chocada, né? Porque vai ao encontro do que você trouxe, é a desinformação. E quando a gente tem pessoas que reagem dessa forma, porque você usa cannabis medicinal, então você agora é maconheiro. Isso fortalece uma imagem que denigre um tratamento que pode ser tão legal, que pode mudar tantas vidas. Então, cabe aqui também esse alerta, né? Da gente tirar um pouco a veste do preconceito e parar para pensar que aquilo, antes de ser, ou melhor, depois, né, de todo o seu mau uso, tem aqui o seu lugar de grande relevância, né, para tratamento de várias doenças. E eu vou emendar aqui uma pergunta, que é assim, tá bom, a gente já está entendendo que a cannabis ela pode ter seus efeitos bastante positivos para determinadas doenças, mas como é que alguém, por onde começa? Né? Eu tô lá, vou no meu médico regular, ele nunca falou disso, o que eu faço? Por onde eu posso começar para que as pessoas não precisem andar por esse caminho de pedras que você teve que passar na sua vida, sabe? Como é que a gente corta caminho? Posso só complementar uma coisa que você falou anteriormente? Que eu acho importante a gente complementar isso exatamente por conta do preconceito, né? Eu venho de uma realidade de guerra às drogas, eu venho da periferia, então eu cresci vendo pessoas morrendo na porta da minha casa por conta de drogas, né? Então, tudo isso tá dentro de maconha e outras drogas. Mas dentro da ignorância que a gente cresce, né? Dentro da desinformação, a gente também percebe onde eles estão nos oprimindo para também nos limitar a tratamentos médicos, por exemplo, sobre a maconha. Rapidinho, você sabe a diferença entre maconha e cannabis? Cannabis vem de origem do leste europeu, do sul da Europa, e maconha é macana, da Angola. Então já se tem esse preconceito deturpado desde sempre, porque maconha é algo negativo que se relaciona ao preto, e cannabis ao branco é a mesma coisa. A cannabis medicinal que a gente fala não é o prensado, né? O prensado é algo que a gente não sabe de onde vem, a gente não é de uma origem totalmente inadequada, que se assemelha a drogas psicoativas, né? A gente está falando disso. Mas a gente não pode esquecer que tem muitas mães também que fazem o uso para os seus filhos, o óleo do prensado. Então, essa realidade é muito doida, né? Eu, enquanto uma mulher preta periférica, eu não tive acesso a cannabis medicinal, eu conheço como a maconha, né? E é muito importante a gente entender que
que esse preconceito, ele realmente impacta vidas e espaços nossos de profissional de saúde para a gente chegar e falar sobre o assunto, porque, de novo, é um assunto completamente reticente. Então, nossa, obrigada por essa troca. Achei muito importante a gente falar sobre essa questão de preconceito. Vamos lá, você me perguntou sobre para onde a gente acha, né? Nada mais do que procurar um profissional de saúde especializado em cannabis. Não me vá procurar o vizinho, a tia, o irmão. Que meu irmão ele pega o óleo não sei da onde. Não é o mesmo para você. Sinto lhe informar. Óleo, a cannabis é genética, somos diferentes. Então, a mesma coisa que tem o tomate tem o tomate grepe, o tomate maior, o tomate italiano, a cannabis é igual. Tem a cannabis sativa, a cannabis híbrida. Então, cada cannabis, cada sementinha daquela, cada flor que vai crescer para te dar medicação é uma genética diferente, específica e um bioativo diferente. Isso é muito importante, as pessoas não sabem. Então, procurar um profissional de saúde especializado. Isso é muito importante. Fazer o acompanhamento. Se esse profissional só vai te receitar e sair fora, fuja. Porque cannabis, você precisa sim fazer um tratamento individualizado e um acompanhamento terapêutico específico dentro desse cuidado. Quem me ensinou tudo isso? Marcela Tardelli. Para! Oli, se alguém quiser alguma dica, assim, tipo, poxa, mas eu não conheço nenhum profissional especializado, tal, pode te procurar? Pode te chamar lá no direct do Instagram. Qual que é o seu Instagram para as pessoas poderem te localizar? Meu Instagram é @DRA de doutora Li Vitória. DRALIH Vitória. Esse é o meu Instagram, e tem um Instagram do qual eu trabalho, né, que é na verdade hoje com tudo isso, eu montei a minha clínica de cuidado coordenado, especializado em tratamento de cannabis, não tenho vínculo com nenhuma farmacêutica, com nenhum lugar, a gente trabalha dentro do controle de qualidade específico para aquele paciente, então hoje a gente está na Comitiva Bio, que é onde a gente aplica tudo isso. Excelente, sensacional. Não podia perguntar isso para outra pessoa, tem que perguntar isso para você. Que temas estão bombando aí no cenário acadêmico a respeito de cannabis medicinal? O que o pessoal tem estudado mais agora? O que está em alta? Conta para nós. Cânhamo. Cânhamo está em alta. Que interessante. O cânhamo tá... Eu até estava pensando... Tava bem pensativa hoje de manhã. Olha, Marcela, você tá lendo meus pensamentos. A gente sempre foi muito alinhada. Você tá lendo muito meus pensamentos desde sempre. Cara, o cânhamo, ele esteve muito pouco na Expo Cannabis Brasil primeiro, né? Ainda com bastante medo da repressão, Brasil e tal, primeira vez. Mas o Brasil é líder em tudo que põe a mão, né? Vamos ser sinceros, independente do preconceito, independente das crenças limitantes. Segundo a Expo Cannabis Brasil, hoje a gente tinha exposições do que pode se fazer com cânhamo, do que realmente... Como a cannabis ela é versátil, ela é além do óleo, ela é além do canabidiol isolado, que é o canabidiol isolado. Né? Ela é linda, então o cânhamo, têxtil, proteína de cânhamo. A proteína de cânhamo, vou te contar que, olha, para os próximos anos aí, os nossos cientistas temos que estar muito de olho, principalmente para pacientes, né, em vulnerabilidade alimentar. Olha só, que interessante. Você vê como expande o campo de atuação, né? Quando a gente fala sobre histórias de pessoas que estão vinculadas de alguma forma ao cuidar, e que a gente está aqui extrapolando o cuidado paliativo, a gente está falando sobre deficiência nutricional, que pode estar ali na criança, no idoso, no jovem, no adulto, em qualquer faixa etária, em diversas situações, porque muita gente acha que porque come muito, come bem, e tá errado, né? Às vezes come bastante, tem ali o alimento à disposição, mas não é bem nutrido. Então, isso é muito interessante. Como a gente abre campo, né, para estudo e para prática também. Para vocês, enfermeiros, atenção primária, para nós profissionais,
nutricionistas, endocrinologistas, nutrólogos, né? O resultado que o cânhamo traz no músculo, né? Na saúde muscular e também, né? Na resposta do corpo é incrível. É incrível, né? Pacientes que têm inflamação, por exemplo, por lactose, proteína de whey. Galerinha da academia já tá com whey por cânhamo, ó. Whey por cânhamo nos próximos anos. Escuta o que eu tô te falando. Você vai ouvir isso aqui, você vai falar, olha, verdade. É o cânhamo. Gravado. Tudo. Inclusive, casa de cânhamo. Você já viu casa de cânhamo feito? Não. Cânhamo, nossa. Existe tem umas coisas na internet. Vou te mandar depois. Tá. Mas casa de cânhamo, cama, mesa e banho de cânhamo, fibra de maconha, gente, fazendo tudo, roupa, tudo, né? Casa, telhado, né? Então, tudo isso, biodiversidade. Para quem tá ouvindo a gente e não sabe um pouquinho da história do cânhamo, as cordas das embarcações antigas eram feitas com fibra de cânhamo, porque ela é muito mais resistente, ela é muito mais longa, então dá para fazer bastante coisa legal. E aí, com o passar do tempo, tem toda uma questão histórica aí, mercadológica, surgiu o nylon, e aí o nylon ganhou espaço e o cânhamo sumiu. Mas, pensando em todo um contexto assim, de sustentabilidade, né, da própria questão da biodiversidade, a gente está voltando a olhar para essas possibilidades, como o cânhamo, até para a indústria têxtil mesmo. Então, isso é bem legal. Já pode, né? Vamos falar que o Brasil, na verdade, as indústrias brasileiras já podem, já estão ali autorizadas a cultivar o cânhamo. Então, ano que vem vai ser um boom aqui no Brasil. E isso é muito importante, porque o cânhamo, ele é uma ferramenta, sim, para melhorar esse aquecimento global, a saúde global da natureza, da onde a gente vive. Antes de falar da cannabis terapêutica, né? Nesse sentido, a gente tem cannabis terapêutica para a natureza, para o nosso corpo, para material. Então, a cannabis é incrível. Muito bom, muito bom. Li, cânhamo à parte, cannabis medicinal à parte, você tem uma história muito linda de superação, de dedicação, de muito estudo, de enfrentamento, de posicionamento. Eu acho que tudo isso junto forma essa Aline Vitória, que é um nome predestinado. Sim. Eu quero que você conte pra gente qual que é a moral dessa história. A moral da minha história, eu vou ler uma frase que eu acho que são 2 frases, a moral da minha história. Peraí, que eu vou ler porque ela é um pouco grandinha, eu não quero esquecer nada dela. O cientista tem 2 grandes caminhos: fazer uma ciência egocêntrica, que apenas preenche o ego do cientista, ou uma ciência que realmente se preocupe com a qualidade de vida de todos. A escolha é única e individual. Cabe você escolher o caminho certo. E a segunda frase é: purifica tua alma e teu coração, porque até o mel mais doce azeda no recipiente sujo. Purifica tua alma e o teu coração, porque até o mel mais doce azeda ou amarga? Azeda no recipiente sujo. Num recipiente. Eu aprendi isso com muito, muito, muito amargo da vida mesmo, muita tristeza ao mesmo tempo, para você não se perder, com essa luta minha com a neuropatia, com a dor crônica, sendo profissional de saúde, ao mesmo tempo tentar ser equilibrada, né, buscar a questão de saúde e equilíbrio. Então, sou muito grata à espiritualidade, aos orixás e a tudo isso, porque se não fosse a doçura da fé, eu acho que já tinha azedado faz tempo. Muito bom. Li, eu só tenho a agradecer sua presença hoje, não só aqui na Trilha da Vida, mas na minha vida. Sou muito grata por pessoas que, assim, de alguma forma, o universo vai colocando no nosso caminho. Você é uma delas,
que por mais que às vezes a gente fique assim um tempinho sem se falar, parece que a gente tomou aquele café ontem. É sempre muito gostoso te ver, estar com você. Seu sorriso também é muito marcante, então, ouvindo, faça a gentileza de ir assistir esse sorriso maravilhoso. E fica realmente aqui toda a minha gratidão pelo seu tempo, pelo seu investimento em conhecimento e por compartilhar com a gente a sua história, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, que delícia essa conversa despojada, sem todos aqueles rodeios de um congresso. Eu gosto disso, da gente ficar à vontade. Mas você fez muita diferença hoje ali, para ser doutora Ali, teve que aprender com muitas pessoas, né? Você foi uma delas e foi uma das primeiras, você sabe disso. E essa pureza e essa doçura não é possível se a gente também não for regada de amor pelos nossos, né? Então, tenha certeza que você me regou muito de amor, sempre me regou, eu sou muito grata. Obrigada por esse trabalho incrível, Trilha da Vida. Vou ouvir todos, virei fã. Escute, você que está nos ouvindo, nos escute também. Acesse aí os episódios anteriores, tem bastante coisa legal. Foi um prazer estar com você também aqui nos ouvindo hoje. Eu vi contigo, né, as experiências aqui da Aline. Eu espero que essa nossa conversa possa trazer luz e inspiração para o seu dia. E não esqueça, segue a gente, tanto lá no Instagram quanto no YouTube. Sinaliza lá para que você receba as nossas notificações e acompanhe todos os episódios. Beijo grande e até a próxima trilha! Beijo, obrigada!